vamos atualizar a cobertura dos 5 principais fundos de shopping centers disponíveis na Bolsa de Valores. Quer ver o que mudou? Vem comigo! Bom, a nossa principal e primeira atualização vem justamente da taxa de desconto. Como vocês podem ver, os juros futuros estão caindo, né? Eles estão sendo representados aí pelo prêmio da NTN-B. Esse prêmio vem diminuindo, chegou a bater quase 7%, hoje já está bem menor ali, perto de 5,5%. Isso faz com que a taxa de desconto que a gente use nos nossos modelos de avaliação também caia. Com isso, vocês vão ver que a maioria dos preços tetos sofreram alterações positivas, remarcações positivas aqui nos nossos modelos. Bom, um outro ponto importante aqui antes da gente começar a falar é que dos 5 fundos analisados, 4 apresentam algum nível de endividamento, algum nível de alavancagem. Tá? Como vocês podem ver, apenas o HGBS não tem nada de alavancagem e o HSML é o representante, aí, é o campeão no nível de alavancagem na relação dívida líquida sobre o ativo, chegando aí a quase 35% do ativo. Tá? Bom, então vamos lá. O segmento de shopping centers foi, no acumulado de 2023, né, desde o comecinho de 2023, janeiro de 2023, até agora, meados de maio, quando eu gravo esse vídeo, foi o segmento que mais se valorizou no mercado de fundos imobiliários. Foram aproximadamente 11,3% de alta durante esse período. Tá? Nenhum segmento valorizou mais do que os fundos de shopping centers. Bom, e por que isso aconteceu? Quando a gente olha o operacional desses fundos, a gente consegue ver que todos os indicadores estão apresentando altas consistentes, altas consolidadas, tá? É claro que a comparação, né, a base de comparação, que seria ali o primeiro trimestre, segundo trimestre até de 2022, não é uma base de comparação muito forte. Ali no comecinho de 2022 a gente estava ainda com a Omicron se espalhando, causando ali algumas restrições de circulação e mesmo de abertura de determinados serviços, então é uma base de comparação fraca. Mas mesmo assim já mostra que o operacional desses shoppings, as taxas de ocupação, o volume de vendas, vem subindo, que eu falo de todos eles, tá? Dos 5 fundos que nós vamos abordar neste vídeo. É importante lembrar também, no segundo alerta aqui, que o cenário macro merece uma atenção. Tá? Com uma pressão aí para queda de juros, isso pode causar um aumento de inflação. Esse aumento de inflação acaba pressionando o consumo discricionário, aquele consumo não essencial. Por isso, a gente continua preferindo shoppings dominantes, aqueles shoppings que são referências em suas regiões, que eles sofrem pouca influência da concorrência. Tá? E por fim, antes da gente passar ali ativo por ativo, a gente considera sim que o segmento de shopping centers é um segmento importante na composição de uma carteira bem diversificada de fundos imobiliários. Por quê? Bom, o shopping center, né, ele tem uma diferenciação em como ele consegue gerar receita para o seu cotista. Então, em momentos de alto consumo, em momento de vendas elevadas, aquele aluguel complementar consegue ser repassado com maior rapidez para o cotista. Então, o aumento do dividendo, o aumento do provento, o aumento da receita de um fundo imobiliário, ele pode estar no segmento de fundos de shopping center ligado mais rapidamente ao aumento do consumo das famílias, ao aumento da circulação de pessoas em shopping centers, ao aumento da procura por serviços que são hoje em dia encontrados muitas vezes nos shopping centers. Então a gente gosta sim desse segmento, é um segmento que passou por bastante desafios ali nos últimos 2, 3 anos, principalmente por conta da pandemia, mas que ele sempre foi um segmento resiliente e a gente vem acreditando que sim, é um segmento que aqui no Brasil a gente usa muito shopping center, tanto para vendas quanto para o consumo de serviços, tá bom? Então vamos lá, vamos passar agora tese por tese. Bom, o HGBS, o fundo gerido pela Red, a única alteração ali desde a nossa última cobertura foi a participação, aumento de participação no final das contas no Shopping Jardim Sul. Esse aumento foi aprovado recentemente, tá? Agora em maio foi aprovado aí pelo CAD esse aumento na participação no Shopping Jardim Sul e aí está aumentando, né? Aumentando a diversificação do portfólio do HGBS.
as principais preocupações continuam sendo os shoppings Goiabeiras e West Plaza. Como vocês podem ver aqui nos indicadores operacionais dos shoppings do portfólio do HGBS, esses dois se destacam do lado negativo, tá? Inclusive eles têm ali a menor vacância, né? Tem 45% de vacância no Goiabeiras, 30% de vacância no West Plaza, eles apresentam o menor nível de vendas por metro quadrado de todo o portfólio. Esses níveis vêm crescendo, esses níveis de vacância estão aumentando, então o fundo ele vai precisar fazer um trabalho em parceria ali com a administradora desses shoppings para revitalizar, para alterar o mix de lojas, para deixar com que esses shoppings comecem a ficar mais atrativos. Vale lembrar que eles sofrem bastante influência de concorrência naquela região. Aí, por outro lado, né, quando a gente está falando ali da parte de cima aí desse gráfico, a gente vê justamente os shoppings Moca e Vila Lobos, mas além deles, os shoppings Penha e São Bernardo, eles também apresentam um crescimento de vendas considerável, foi acima de 10% aí ao longo desse ano, então ele melhora, por eles serem mais representativos no portfólio do HGBS, eles conseguem contribuir mais para um resultado consistente, para um bom resultado do HGBS, tá? Olhando a análise qualitativa agora do HGBS, esse gráfico que a gente faz através do nosso checklist de análise de fundos imobiliários, você pode fazer o seu gráfico também para qualquer tipo de fundo imobiliário. A partir dessa análise qualitativa, que envolve 9 itens, o HGBS ele atingiu 88% do total dos pontos possíveis. Então ele passa na nossa análise qualitativa com um bom portfólio, um bom histórico de proventos, mesmo histórico de vacância que acaba sendo maior do que os demais fundos ali, é um histórico de vacância um pouquinho superior à média, mas dentro de padrões aceitáveis por enquanto. No entanto, aqui no nosso modelo, o HGBS ele negocia com uma margem de segurança baixa para uma recomendação. A gente tinha uma recomendação neutra para o HGBS anteriormente e nós estamos mantendo essa recomendação neutra para o HGBS. Bom, o HSML é o fundo gerido pela HSI, ele tem aquela característica de adquirir o controle do empreendimento, então ele tem 51% ou mais de participação em todos os ativos, em todos os shoppings que compõem o portfólio do HSML. Isso faz com que o HSML ele tenha autonomia na tomada de decisão, fazendo com que ele consiga executar a estratégia de acordo com o que a gestão acha mais interessante para o momento. Bom, a diferença aqui, o que nós tivemos ali de diferente no portfólio, desde a nossa última análise aqui do HSML, foi a inauguração do Pátio Maceió. Tá? A inauguração foi concluída, né? E a gente consegue ver aqui os indicadores operacionais do HSML. Tá? A gente vê que ele tem, olha, um portfólio mais homogêneo. Então todos os shoppings não tem muitos shoppings que se distanciam muito entre si. Então o portfólio ele é mais homogêneo, principalmente quando a gente comparou ali no indicador operacional que nós vimos anteriormente do HGBS. Então um portfólio mais homogêneo, mais consistente. Aqui destaco ainda, né, o Shopping Pátio Maceió e o Shopping Osasco, tá? Como eficiência de vendas, então são bons ativos, o HSML possui sim ativos com eficiência muito alta de vendas, principalmente dado a classe que eles atendem, aos setores e ao mix de loja que eles possuem. Então são shoppings que têm indicadores operacionais muito bons. O destaque negativo nem é tão negativo, né, mas vai para o Shopping Metrô Tucuruvi. Tá? Ele é o que tem a menor taxa de ocupação e com isso ele também tem ali o menor volume de vendas por metro quadrado. Ele tem essa menor taxa de ocupação, né, o que se traduz em uma maior área vaga, consequentemente ele acaba tendo também um maior custo de ocupação. Tá? Então esse seria ali onde o HSML conseguiria destravar maior valor, seria ali no Shopping Metrô Tucuruvi, diminuindo o custo de ocupação e aumentando a taxa de ocupação, né? Ou seja, diminuindo a vacância desse shopping. Bom, o alerta vai para a alavancagem, né? O HSML, como a gente mostrou ali no comecinho do vídeo, o HSML ele possui o maior nível de alavancagem entre os 5 FIIs que a gente está analisando aqui, quase 35% de dívida líquida quando comparada com um ativo. Bom, esse nível de alavancagem não representa uma necessidade imediata de caixa para o HSML, então assim, ele tem sim uma certa segurança com esse nível de alavancagem, mas é um ponto que precisa de alerta justamente pelo elevado nível, né? 35% é um valor de alavancagem aí, falando de fundos imobiliários aqui, bem
elevado em comparação aos demais, tá? Então merece sim um ponto de alerta. No entanto, como nós mencionamos, não há essa necessidade de caixa no curto prazo. Isso se traduz em um prêmio de risco maior, tá? Então a gente utiliza sim um prêmio de risco, ou seja, uma taxa de desconto, no final das contas, maior para avaliar o HSML, mas de acordo com todos esses dados operacionais, todas as perspectivas futuras de renda que a gente está projetando aqui para o HSML, nós estamos trocando a recomendação de neutra para compra do HSML, preço máximo de R$ 109, com esse alerta da alavancagem. Bom, o terceiro fundo é o MOL11, tá? O MOL11 é aquele fundo que tem a característica de aquisição de shoppings dominantes. Nós falamos aqui no começo do vídeo que a gente gosta, que a gente prefere esses shoppings dominantes. Então, o MOL11 tem isso como estratégia tática de alocação de portfólio, tá? O portfólio do MOL11 não sofreu nenhuma alteração durante esse período aqui, desde a nossa última revisão, tá? Mas as métricas operacionais estão apresentando sim aumentos bem consistentes, tá? Tanto vendas por metro quadrado, quanto NOI por metro quadrado, né? Que seria basicamente ali o quanto ele gera de receita, menos as suas despesas, de maneira geral falando aqui, subiu ali entre 15% e 30%, tá? A venda subiu mais de 15%, o NOI subiu mais de 30%, então são altas bastante elevadas, né, e que mostra sim como que o portfólio acaba ficando bastante resiliente quando ele é composto por esses imóveis dominantes, né? O que isso significa no final das contas? Bom, o imóvel dominante ele vai ser atraído pelo lojista, então o lojista quer estar lá, o lojista aceita pagar um pouco a mais por estar ali, porque justamente ele é a única referência na região para aquele tipo de atividade ou para aquele fornecimento de serviço. Então o MOL11 tem essa característica, nós consideramos essa característica muito forte e não é uma característica muito simples, né? Não é uma barreira de entrada muito baixa, porque hoje nós temos ali, não é tão fácil assim você conseguir estar em uma região e ser dominante naquela região. Então isso faz sim com que essa seja uma diferenciação bastante interessante para o MOL11. Bom, a análise qualitativa do MOL11 aqui, olha, ele atingiu 85% do total de pontos possíveis, então ele também passa na nossa análise qualitativa. Então, rodando aqui o nosso modelo, ele também passa na nossa análise quantitativa. Então, nós chegamos aqui a um preço teto de R$ 138 por MOL11 e nós estamos mantendo a nossa recomendação de compra. A gente já tinha recomendação de compra, nós estamos mantendo esta recomendação de compra para o MOL11. Bom, o quarto fundo é o VISC11, o fundo gerido pela Vinci Partners. É um fundo que tem aí 20 shoppings em 12 estados diferentes, mais de 220 mil metros quadrados de área bruta locável. Então é um fundo que tem como principal característica essa abrangência nacional e ele está localizado ali em cidades menores. Ele foge um pouco ali daquele eixo Rio-São Paulo como estratégia predominante de investimentos. Bom, os indicadores operacionais do VISC também têm crescido, assim como dos seus pares. A gente comentou que não é uma base forte de comparação, mas é importante que a gente esteja visualizando sim essa recuperação. Então, esses indicadores operacionais do VISC também estão crescendo. Aqui eu destaco o Same Store Sales, o SSS, que significa como estão as vendas nas mesmas lojas comparadas a períodos anteriores, tá? E a gente percebe que no VISC esse indicador tem subido mês a mês, ali em média uns 5%. Tá? Então vem mostrando que está aumentando o valor de vendas nas mesmas lojas em relação a períodos anteriores. Bom, o alerta vai aqui para esse gráfico que vocês estão vendo, que é a taxa de ocupação. A taxa de ocupação vem caindo, né? Caiu ali ao longo desde dezembro principalmente. Isso se dá justamente pelo que eu comentei ali no começo. O VISC11 ele tem participação em shoppings localizados em cidades menores. Essas cidades elas acabam tendo uma vacância estrutural mais alta do que quando a gente está comparando com fundos predominantes em São Paulo. Então é um fundo que vai acabar tendo sim uma vacância estrutural mais alta, só que o alerta vai pela tendência, né? A tendência está aí, tendência de queda, ainda é uma tendência de um prazo curto, né? Tô falando aqui de dezembro até agora em maio, mas segue o alerta para a gente acompanhar, tá?
Bom, assim como os demais fundos, né, com a exceção do HGBS, o VISC11 também tem uma alavancagem de quase 21% de dívida líquida sobre o total do ativo, também não apresenta necessidade de caixa para esse ano, mas quando a gente olha ali para o ano que vem, né, para 2024, pode ser que o pagamento de juros vai exigir um pouco do resultado operacional do VISC. Então a gente precisa ficar alerta, precisa acompanhar a evolução dessa dívida, justamente para tentarmos fazermos projeções mais precisas acerca da distribuição do VISC, tá? Bom, fazendo a revisão aqui do preço para o VISC, a gente tem a recomendação de compra para o VISC até um preço teto de R$ 132, também fazendo um alerta ali da alavancagem e desse aumento da taxa de vacância. Bom, o nosso último shopping analisado aqui é o XPML. Tá? O XPML ele possui 15 shoppings, o foco dele agora já não é essa abrangência nacional, o foco dele, a estratégia de investimento dele acaba estando em São Paulo e ele é voltado para o público de alta renda, então são aqueles shoppings classe A que tem um mix de loja diferenciados. Com isso, a gente pode notar que o volume de vendas dele é bem superior aos demais que nós mostramos aqui. Inclusive dando destaque ali ao Catarina Fashion, Shop Cidade Jardim, o CJ Shops, são fundos que têm sim um nível de vendas por metro quadrado bem superior aos pares, por eles estarem ali, eles também são shoppings, né, à exceção ali do Catarina Fashion, mas também são shoppings com áreas menores, porém com um mix de loja bastante diferenciado. Esse portfólio do XPML acaba sendo mais resiliente a crises econômicas, principalmente quando a gente fala de altas inflações, justamente por ele estar voltado para um público de classe elevada, esse público tende a sentir menos, tende a ser menos impactado por inflações mais elevadas. Então é um portfólio que pode passar melhor por momentos de inflação mais elevada do que os demais. Bom, em relação ao portfólio, né, estão sendo efetuadas algumas expansões, né, tem expansão do Catarina Fashion, também foi inaugurada uma expansão ali no Cidade Jardim, essa expansão foi inaugurada com 100% de ocupação, então mostrando aí uma grande demanda pelos shoppings pertencentes ao XPML, então é o único fundo que negocia com ágio hoje, tem um pequeno ágio ali frente ao valor patrimonial, mas aqui eu destaco que essas expansões ainda não estão refletidas nos laudos de avaliação. Então o mercado já está precificando o XPML com certo ágio, mas os laudos de avaliação eles ainda estão um pouco defasados, principalmente quando a gente fala sobre essas expansões que o XPML está fazendo. Apesar de ser a menor taxa de vacância, essa é uma taxa de vacância que vem aumentando ali dentro do XPML mesmo, tá? Então chegou a ser ali 3,5%, 3,7% em dezembro e hoje já está em quase 5%, tá? Então é uma vacância baixa, mas quando a gente olha para o histórico do XPML, ela está um pouquinho mais elevada do que a média, tá? Então também é preciso acompanhar esse indicador. Bom, nós tínhamos recomendação de compra para o XPML e essa recomendação está mantida, então nossa recomendação é de compra para o XPML. O nosso preço teto é de R$ 122 para o XPML, tá? Então aqui vocês podem ver um resumo, tá, dessas recomendações que nós fizemos aqui, dos 5 fundos analisados, com as devidas recomendações e preços tetos de cada um. Bom, o relatório completo do segmento, relatório setorial completo de shopping centers, você encontra no nosso site da EK Research. Aqui abaixo desse vídeo, você vai ter acesso a um link para fazer o seu cadastro gratuito, tá? O cadastro é completo, vai te dar acesso completo e totalmente gratuito a todas as nossas análises, a todas as nossas recomendações e carteiras recomendadas. Bom, e se você gostou desse vídeo, também se inscreva no canal e deixe o like aqui pra gente, para o YouTube também recomendar esse vídeo para mais pessoas.